Olá, pessoal aí do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que todos estejam bem. Estamos aí em mais uma semana de aula, né? E hoje a gente vai estar vendo um conteúdo novo, porque na semana passada eu passei a revisão, né, dos conteúdos que a gente tinha trabalhado em sala de aula, que foi dos capítulos 1 ao capítulo 4. E hoje também eu vou estar colocando aqui na plataforma as correções dos exercícios que eu passei na semana passada. Então, quem não conseguiu entender ou teve alguma dificuldade com as atividades, fique tranquilo que hoje está aí na plataforma a correção dos exercícios, tá bom? Então, vamos com calma, vamos devagar, tá? A gente está se adaptando, né, a essa nova modalidade de estudar, novo jeito de estudar, né, online, diferente ali daquela coisa de estar junto, de estar com dúvida na hora a professora responder. Agora é tudo mais devagar um pouquinho, mas da mesma forma é eficiente, tá? É só ter paciência, ler bastante, procurar se dedicar aos estudos, tá bom, galerinha? Porque vai exigir bastante de vocês, tá? Bastante dedicação, bastante estudo, bastante atenção quando for fazer os exercícios, tá? Hoje eu tô postando o capítulo 5, tá? Tô postando um conteúdo em PDF, tá? Também tô postando atividades e vocês têm o material didático, que é a apostila, tá? Então, vocês vão estar fazendo as atividades do capítulo 5 da apostila e também do que eu tô postando aqui na plataforma, tá bem? Pra gente corrigir na outra semana, tá? E fazer aí as correções dos exercícios da semana passada, tá? A gente vai sempre trabalhar assim, tá? Na semana eu dou o conteúdo, vocês fazem os exercícios, na semana seguinte eu posto as correções da semana anterior, o conteúdo novo e a atividade nova. E a gente vai trabalhar dessa maneira, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, tá? O capítulo 5, ele vai falar sobre uma coisa que, a princípio, você pode ficar espantado, porque você ainda não estudou o assunto, mas vai falar sobre os sistemas químicos, tá? O que é um sistema dentro da química, né? Nada mais é, pessoal, do que um objeto, tá? Do que uma vasilha, tá? Essa vasilha aqui, que é a minha garrafinha de água, que vocês já conhecem, né? Essa garrafinha de água aqui, a gente considera ela um sistema, tá? O que a gente analisa quando a gente está analisando, quando a gente está estudando um sistema? A gente analisa o conteúdo do sistema, tá? Ou seja, a matéria que está dentro do sistema, tá? Que poderia, aqui não tem nada, né? Mas poderia ser água, poderia ser um suco, né? Poderia ser um chá, tá? Isso poderia estar quente, poderia estar frio, poderia estar gelado, né? Ou em temperatura ambiente, certo? Então, o que a gente analisa? O conteúdo, né? A gente analisa também a fronteira que é o recipiente em si, tá? E a vizinhança, que é tudo que está à volta desse sistema aqui, desse recipiente, tá? Que a gente vai passar a chamar de sistema, tá? Então, o que a gente analisa quando a gente está falando sobre sistemas químicos? Conteúdo, fronteira, vizinhança, tá? Onde a fronteira é a área que delimita ali esse sistema, que é a própria vasilha, tá? A vizinhança é o meio ambiente à volta, ou as coisas que estão à volta, tá? Isso tudo é a vizinhança desse sistema. E o conteúdo, que é o que tá lá dentro, tá?
Os sistemas, eles podem ser classificados em sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado, tá? Então, vamos analisar aí cada um deles, tá? O sistema aberto é um sistema que ele pode trocar energia e matéria com a vizinhança. Como assim, professora? Energia. A gente está falando de temperatura. Lembra que a gente está estudando sobre temperatura? Desde dos módulos anteriores? Então, a gente está falando de temperatura. Energia térmica, tá? Então, um sistema aberto, ele pode trocar matéria, ele pode trocar energia com a vizinhança. Se o sistema está aberto e aqui eu tenho água, e essa água recebe da vizinhança calor, por exemplo, o que acontece com essa matéria que está aqui dentro? Ela vai continuar aqui dentro? Não, ela vai evaporar. Então, um sistema aberto, ele troca matéria com a vizinhança, ou seja, a água saiu daqui de dentro e foi para o meio ambiente. O meio ambiente aqui é a vizinhança, tá? Então, evaporou. Troca energia. A água estava aqui em temperatura ambiente, mas como ela ficou próxima, né? A vizinhança estava aquecida, ou seja, se essa garrafinha tivesse assim num local de sol, né? A vizinhança, que é o meio ambiente, estava mais quente do que a garrafa, começou o quê? Trocar energia, né? Trocar calor, né? Acontecer o calor, né? Que é a passagem da temperatura de maior temperatura para de menor temperatura. Então, a vizinhança estava quente, passou temperatura para esse sistema aqui. E a água que estava aqui dentro, o que aconteceu? Evaporou. Então, esse é um sistema aberto. Já o sistema fechado, acontece a transferência de energia, mas não acontece a transferência de matéria. Então, digamos que eu pegue essa garrafinha, vá lá no bebedouro da escola e encha de água geladinha, né? Ai, aquela água geladinha. Boto lá em cima da minha mesa, como eu faço toda aula, não é isso, gente? E aí a gente começa. O primeiro tempo de aula, a água ainda tá geladinha. No segundo tempo, a água já não tá tão geladinha assim. No terceiro tempo, a água já tá quente. Por que isso aconteceu? Porque o ambiente, que é a vizinhança, trocou energia com a garrafinha. Esse sistema é um sistema fechado. Ele não vai permitir que a minha água, que está aqui dentro, que é a matéria, evapore, mas vai permitir a troca de energia, ou seja, a água que estava gelada, com uma temperatura baixa, vai receber calor do ambiente e vai começar a acontecer o que a gente estudou nas aulas passadas? O equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura da água vai começar a subir e a água vai esquentar. Certo? Então, no sistema fechado, não tem a transferência de matéria, porém tem a transferência de energia. A gente está falando de energia térmica, tá bom, pessoal? E tem um sistema que a gente chama de sistema isolado. Esse sistema, na verdade, ele só existe teoricamente. Por quê? Porque é um sistema que não vai permitir nem a troca da matéria com a vizinhança, com o meio externo, nem a troca de energia. Ele é um sistema totalmente blindado, totalmente isolado. Teoricamente, só isso existe. Porque na prática, os materiais, por mais vedados que estejam, eles vão permitir um pouco que seja de troca de energia. Vou dar um exemplo de um material que a gente considera sistema isolado, mas que na verdade ele deixa passar um pouquinho de energia. Tá aqui, ó. Vocês também conhecem, né? Isso aqui é uma garrafa térmica, não é isso? Nessa garrafinha térmica, eu costumo levar o que mesmo, gente? Chá, né? Eu costumo levar chá para tomar. Ótimo.
O chá que eu coloco aqui dentro, ele costuma estar quente, tá? E aí, eu boto o chá, pego a tampinha da garrafinha térmica e vedo ela, né? A garrafa térmica, ela é considerada um sistema isolado, tá? Por que ela é considerada um sistema isolado? Porque aquele chá que eu botei aqui quentinho, ele vai continuar quentinho por um bom tempo. Muito embora eu esteja dentro de uma sala que esteja com o ar-condicionado ligado, tá? Mas aquele chá, ele vai demorar muito para perder temperatura, porque ele está dentro de um sistema que a gente considera um sistema isolado, tá? Então, definindo o sistema isolado, é aquele que não permite a troca de material nem de energia com a vizinhança, tá? Lembrando que sistema isolado só existe teoricamente, tá? Na prática, o que a gente tem é sistemas que a gente considera sistemas isolados. Porque se ficar muito tempo, esse chá que estava quentinho, que ficou quentinho durante um bom tempo, ele vai acabar perdendo temperatura, né? Cedendo temperatura, energia para o meio e esfriando, tá, gente? No capítulo 5 também vai falar sobre materiais condutores de energia térmica e materiais isolantes, ou seja, que não permitem ou permitem pouco a transferência de energia, tá? E aí, o que seria um material? Como é que a gente poderia começar a entender sobre materiais condutores e isolantes térmicos? Vamos considerar um ferro que esteja lá a 10 graus centígrados, né? 10 graus centígrados é uma temperatura tranquila, né? A gente consegue encostar a mão, inclusive. E o outro pedaço de ferro já está a uma temperatura de 50 graus centígrados, né? Que já é mais quentinho um pouquinho. Que não estejam diretamente, digamos que sejam esses dois, que não estejam diretamente unidos assim. Digamos que tenha um terceiro material aqui no meio deles. E que esse material que está aqui no meio deles não permita que o material que está a 50 graus centígrados transfira energia térmica para o material que está a 10 graus centígrados. Lembrando das aulas anteriores que a direção da transferência do calor é sempre do maior para o menor, né? Então, aquele que tem maior temperatura cede calor para o que está em menor temperatura. Mas aí, voltando à questão dos materiais condutores de energia térmica, né? Digamos que aqui tenha um material que não permite ou permite pouco que esse material aqui transfira calor para esse daqui que tem menor temperatura. A gente vai dizer que esse material aqui do meio, ele é um isolante térmico. Vamos dar um exemplo aí bem prático sobre material que é isolante térmico. O isopor, né? O isopor é um excelente isolante térmico. Quando a gente vai pegar um Nescau e toma o Nescau quentinho, bem quentinho mesmo, num copo de plástico, não queima a mão? Porque o plástico, ele é um péssimo isolante. Ele não é isolante, tá? Na verdade, ele é um condutor de calor, o plástico. Mas se a gente colocar esse mesmo leite com Nescau, quentinho, gostosinho, do jeitinho que vocês gostam, dentro de um copo de isopor, sabe aqueles copos descartáveis de isopor? A gente consegue pegar. Por que que a gente consegue pegar? Porque o isopor é um excelente isolante térmico, tá? Tanto para o material quente que está dentro do recipiente, quanto se for um material frio também. Porque já repararam que na praia
os ambulantes vendem picolé e colocam dentro de caixa de isopor? Por quê? Porque o isopor, ele não permite a troca de energia, ou seja, o ambiente que está bem quente, bem calor, naquele sol do verão, não vai transferir energia para o picolé que está dentro da vasilha de isopor, tá? Então, o isopor é um bom isolante térmico, tá? Agora, quando o material, como eu falei do plástico, né? Segurando lá o copo de Nescau quente, permite a passagem do calor, da energia, da troca da energia entre os sistemas, a gente diz que é um bom condutor de energia, tá? O conceito de condução térmica diz assim, ó, quando a troca de calor ocorre entre dois corpos em contato direto ou que estejam unidos por um material condutor de calor, o processo é chamado de condução térmica, tá? É uma matéria bem tranquila, é um conteúdo bem tranquilo de entender, né? Se você não conseguiu captar, volta o vídeo, assiste quantas vezes forem necessárias, vá pausando o vídeo, vá voltando até você entender. E também lê lá o conteúdo do livro e o conteúdo que eu estou postando aqui na plataforma, tá? Não deixem de fazer os exercícios, tanto da apostila quanto da plataforma, e semana que vem eu estou corrigindo tudo com vocês, tá? Um beijo grande. Hoje estou online, na medida do possível, respondendo aí vocês e tirando dúvidas, na medida do possível, tá? Se escapar alguma coisa, se eu deixar de responder alguém, me perdoe, mas semana que vem estou postando as correções, tá? É porque são muitas pessoas ao mesmo tempo falando e às vezes a gente não percebe a pergunta de algum aluno, mas não fiquem preocupados, não fiquem apavorados, as correções vão estar acontecendo toda semana, tá, gente? Fiquem com Deus, um beijo grande, estudem, se dediquem, que já já a gente está de volta em sala de aula, tá bom? Beijão!